Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando Roxo. Bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos aqui do Banif Invest. Eu sou o responsável pela parte de opções e investimentos entre os instrutores e, para quem já está acostumado, segundas e quintas-feiras das 6h10, agora são um pouco depois das 6h10 já, então das 6h10 até mais ou menos 7h20, 7h30 a gente tem o nosso bate-papo. Eu gostaria de saber depois quem acompanhou o chat do TG, do Ronaldo, que substituiu as férias do Collor. O que vocês acharam? Se acharam legal? Se acham que ele pode ter um dia na semana à tarde para falar um pouquinho para a gente sobre análise técnica junto com opções, que é a especialidade dele? Acho que provavelmente ele deve começar a fazer parte do nosso grupo, da nossa equipe, e vai enriquecer aí a nossa discussão. Então, estamos tentando achar uma data aí durante a semana para ter um chat com ele também. Acho que vai ser bem legal. Gente, o mercado caiu, né? Caiu, vários dias caindo, 5 dias de pregão em queda. Hoje o mercado abriu caindo, futuro em alta de manhã, depois caiu, fechando em alta, fechando numa alta de recuperação. Então pode ser que a gente tenha um período aí de pelo menos alguns dias de retorno à média. Não é impossível que isso aconteça não, é bem até provável. Então quem estiver pensando em fazer de repente a compra do papel em um lançamento coberto, quem estiver pensando em fazer uma trava de alta, eu acho que pode ser uma boa. E quem usa gráfico, provavelmente é assim que o mercado deve estar. Hoje deve ter dado um candle aí de reversão, um candle de recuperação, e talvez amanhã dê um candle de confirmação e já justificaria a entrada em uma posição comprada, estimando, né, acreditando que o mercado tem esse comportamento mesmo, né? Por mais que ele esteja em tendência de alta ou em tendência de baixa, ele tem aquela forma de serrote, né? Como a gente fez o zig para baixo aí na última semana, existe uma chance significativa que a gente faça agora um zag para cima e dê uma oportunidade de operações de taxa e tudo isso. Além disso, a situação europeia é bastante complicada. É comum a gente de vez em quando não ver saída, não ver alternativa, todos os países lá não conseguindo se acertar. Isso não vai levar a um calote generalizado na Europa. O mundo vive de confiança, né? O mundo vive de confiar na emissão das moedas, na emissão dos títulos. Nenhuma moeda, nenhum título vale nada, são apenas palavras de cumprimento, palavras dizendo eu vou cumprir, eu vou pagar. E aí se países grandes como Itália, como Espanha não honram e fazem o calote e não buscam uma solução, e isso não há solução, aí tem uma ruptura do sistema financeiro como um todo, e aí é um problema de sobrevivência, de solvência mundial. Isso não vai acontecer, esqueçam. Na hora necessária, na hora que precisar, vai haver aí uma solução, e aí vai ser o momento em que o mercado provavelmente já vai ter feito, né, a mudança, já vai ter feito aí um ângulo de mudança, já vai estar apontado para cima quando a gente descobrir que já houve um acordo, que já houve uma solução, e aí o mercado voltará a subir. Eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso como bacharel em economia, o meu trabalho foi sobre a crise de 29, sobre o que aconteceu com a recuperação, o que é depressão e tudo isso. E eu acho que a gente está num patamar completamente diferente do que a gente estava naquela época, e quem faz política monetária não vai deixar isso acontecer, não vai deixar, porque não é bom para eles, porque não é bom para ninguém, é um tiro no pé, e as pessoas não costumam cometer suicídios assim de maneira tão grosseira. Então acho que vai ter solução sim, e quem sabe essa tão esperada puxada de final de ano que eu venho falando aí há pelo menos um mês e pouco, não aconteça e a gente não tenha aí o começo de uma alta. Lembrando que o mercado sempre antecipa a economia em pelo menos 6 meses ou um ano.
Então a gente pode passar um ano tendo problemas financeiros e a economia já e a bolsa já se recuperando junto, né, de maneira conjunta. Acho muito importante eu dar essa opinião para vocês aqui, porque eu sou um cara que passei todas as crises de 95, que foi a crise do México. Essa eu não peguei exatamente na ativa, mas desde a crise da Ásia de 97 eu passei por todas. A de 98 no pregão, da Rússia no pregão da Bovespa, operando lá a roda de Telesp, que nem existe mais. E a gente sempre tem solução, a gente sempre se resolve, emite um título novo, recompra os antigos, vamos tocando a vida. Na verdade, a pior coisa do mundo é o calote, entendeu? Se você renegocia, diz que vai pagar mais pra frente, o teu credor vai lá e dá uma negociada nos juros e a vida vai tocando. Foi assim em todas as crises, desde 1920 até na década de 80, quando a gente teve a crise dos países aqui da América Latina, que todo mundo deu calote ao mesmo tempo. O mundo sempre se recupera e o ser humano tem uma capacidade de se recuperar, né, uma resiliência muito maior do que a gente imagina. Então eu acho que a gente não deve ter tanto pânico assim. E além disso, como, né, é até chavão, crise é a moeda oposta da oportunidade, né? Então o complemento da crise é a oportunidade. Então eu estou vendo coisas muito baratas aí, por exemplo, Usiminas a R$10,51. O Cavoc está dizendo que só não pode confiar no povo da Lupatec. Eu não sei, não estou acompanhando a Lupatec, Cavoc. O que aconteceu com ela? Ela está subindo ou está caindo? Às vezes acontece um monte de coisa num monte de empresa e eu acabo não acompanhando, porque a gente fica muito focado nessas principais empresas e no índice, no dólar, e acaba não operando empresas menores. Gente, vou abrir para vocês aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo, o site de fundamento, para a gente estudar o fundamento da Usiminas. Só para vocês terem uma ideia, o que vocês estariam comprando com Usiminas a R$10,51. Minutinho só, que muita coisa aberta aqui no computador. Então vejam aí. Estão vendo Usiminas? Ela teve, vamos começar com os resultados. Ela teve um lucro de 1 bilhão nos últimos 12 meses. Ela está com um lucro acumulado de 111 milhões de reais. E com esse lucro de 1 bilhão né, acumulado, ela está com PL de 11. Até que não está tão barata assim não. Mas tem coisa bem barata. Vamos ver a Petro, quanto é que está a Petro. Só para a gente ter uma ideia. Petro 4. Olha lá, Petro 4, PL de 7. E o preço ao valor patrimonial de 0,86. Quer dizer, extremamente barato. Vamos ver uma outra siderúrgica. CSNA3. Uma empresa um pouco melhor administrada. Ó, a CSN... 6,35 de PL, gente. É isso que vocês estão comprando quando compram a ações da CSN, se ela se mantiver tendo um lucro próximo aí de 3 bilhões e 300 por ano, e ela teve no trimestre 1 bilhão 118 milhões de lucro. Então ela deve continuar tendo esse tipo de resultado. Só para mostrar como de fato é oportunidade. Pode ser que a gente passe 1 ou 2 anos ainda nessa tristeza com o mercado desse jeito, mas os preços estão baratos. A gente, quando voltar a subir, quando vê uma luz no fim do túnel, a recuperação o mercado se recupera 30% a 40% em um mês. Não dá tempo de pensar. Se você estiver operando no gráfico semanal, esperar um rompimento, um pivô de alta no semanal, você já perdeu uma recuperação dos 40%. Então, isso é importante ter em mente. Gente, vamos começar então com a nossa rotina. Vamos falar um pouquinho da volatilidade e depois vamos entrar nas estratégias, tá? Naquelas estratégias que a gente tem acompanhado.
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade, são todos super bem-vindos. Então vamos lá. Olha lá, essa é a nossa planilha de opções. Então eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Acho que as pessoas já se acostumaram a vê-la, a baixar. Então, isso é interessante. Muito bem. Petrobras fechando o dia a 21,67, não muito diferente do fechamento de segunda-feira, que estava 21,80, né? Então ela perdão, gente. Ela foi e voltou, mas se manteve aí na faixa dos 21,80, entre 21,50 e 22 reais. E como é que estão as volatilidades? A Petro está com uma volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente, de 31,67. Essa volatilidade de 31,67, que é a histórica, está um pouco acima da volatilidade implícita. A volatilidade implícita, então, do mesmo jeito que estava na semana passada, nós vamos até passar de maneira um pouco mais rápida sobre isso. Vamos lá. A Petro L20 206 com 29% de volatilidade e uma taxa de 1,12 no período, o que dá uma taxa um pouco maior do que isso. Só um minutinho, está abrindo aqui. É uma taxa de 1,39. Depois, a L21 está 1,45. A volatilidade dela fechou mais alto. Provavelmente essa aí fechou distorcida no leilão de fechamento, pagando uma taxa então boa, 2,18 no período e uma taxa de 2,69 ao mês, com uma proteção de 6,69. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma taxa para fazer na L agora, eu faria nessa, na Petro L21, que está com uma bela proteção. Parando um pouquinho o nosso bate-papo sobre a volatilidade para comentar sobre uma pergunta do Equelem. O Equelem pergunta assim: Roxo, sabe por que o PL da Vale 5 está tão baixo em relação à sua cotação atual? Vamos ver como é que está o PL da Vale 5. $5,42, um PL realmente baixo. Provavelmente estima-se que o lucro deva diminuir, né? Ela teve 39 bilhões de lucro no ano passado, de lucro de 39 bilhões de reais, né, de lucro, e ela teve 8 bilhões de reais de lucro nesse último trimestre. Então 8 vezes 4 dá 32. Então tem uma projeção de diminuição do lucro, e aí é por isso que o PL está tão baixo, porque provavelmente ele não vai se manter. E se o lucro se mantiver como se manteve no último trimestre até os próximos trimestres, esse PL deveria subir. É por isso que o PL está tão baixo, porque a expectativa de lucro é menor do que a do exercício anterior. Esse é o motivo. Gente, vamos lá. Petro L, além disso, estão todas as empresas com PL baixo mesmo, tá? Não é só ela não. Você vê a da Petro está 7, né? E o petróleo não está tão em risco quanto commodities metálicas, né? Como as commodities vendidas aí pela Vale. Petro L22, 70 centavos de prêmio. Strike 21,66, 27,37 de volatilidade, essa já é uma volatilidade mais ajustada com a realidade, 5 pontos abaixo da volatilidade histórica, 3,29 de taxa no período, 4,08 de taxa ao mês. A opção ela é exatamente no dinheiro, ela tem 1 centavo de valor intrínseco de VI, né? E a proteção dela em 3,23. Então ela já é no dinheiro e a proteção é um pouco menor do que a taxa ao mês. Só que é num período menor também, né? É uma proteção por um período pequeno. A L23, 29 centavos de preço, 22,66 de strike, 26,95 de volatilidade.
ela está com 24% de gama, bastante gama, né? 24 centavos de gama é muito gama. Ela está pagando uma taxa de 6% no período se for exercida, ela tem que subir, ela é fora do dinheiro. Ela só tem VE de 29 centavos e ela está com uma taxa ao mês de 7,45 e uma proteção de apenas 1,34, que é a proteção dos 29 centavos. O Cavoc está falando sobre a lupa, caiu 47% na semana. Curiosamente, você mencionou numa análise que num dos balanços demonstrativos não estava muito transparente. Legal, acho que eu estou lembrando disso sim. Ela tinha feito, acho que um lucro não recorrente, uma coisa assim, né? Tinha feito uma maquiagem lá. Provavelmente alguma coisa com os contratos com a Petrobras, que é o principal cliente, né? Gente, Petro-A. Vamos ver como é que tá a Petro-A. Petro-A A20 está 2,54 com 30%, 30,87 de volatilidade implícita, 2,77 de taxa no período, o que dá uma taxa de 1,56 ao mês, tirando custos operacionais e tal, fica uma taxa meio pobrinha, mas uma bela proteção de 11%. A Petro-A 21,65, 20,83 de preço de exercício, 29,58 de volatilidade implícita, uma taxa no período de 4,05, 84 centavos de VI, 81 centavos de VE, 2,28 de taxa ao mês e 7,71 de proteção. Uma bela operação. A Petro-A 22 ela está custando R$1, ela tem 21,83 de preço de exercício, então ela é praticamente aí no dinheiro, né, levemente fora do dinheiro, 27,40 de volatilidade, pagando uma taxa de 5,61 no período, que dá uma taxa de 3,15 ao mês e uma proteção de 4,61 no período, tá? Uma escolha entre essas duas opções, entre essas duas operações para lançamento coberto. Eu acredito que uma pessoa um pouco mais otimista, acreditando numa recuperação, poderia escolher a de R$22, a Petro-A 22, e uma pessoa um pouco mais conservadora, que buscasse um pouco mais de proteção, uma segurança um pouco maior, poderia ir na 21, que está com uma proteção de 7,61. Legal. Então, continuamos com a mesma situação de volatilidade na Petro-L e na Petro-A. Petro-B, vamos ver se a volatilidade aumentou. Petro-B, a volatilidade não, a liquidez, perdão, gente. Liquidez de B21 nenhuma, não teve negócio, de B25 também não teve negócio, de B23 também não teve negócio. Então, não vamos comentar porque não é líquida o suficiente para que a gente extraia alguma verdade disso. São preços arbitrários de negócios que ocorreram durante o dia e que por isso não correspondem, não demonstram uma verdade ou algum tipo de... não dá para tirar nenhum tipo de informação significativa da observação desses números. Gente, Vale fechou a 39,85, tem caiu bastante ontem, a volatilidade dela subiu, a volatilidade da Vale em 29,40, mas a volatilidade das opções não está tão baixa assim, não está em 29, ela está em 30, 27, 28, quer dizer, enquanto a volatilidade histórica se manteve na faixa dos 20%, a volatilidade implícita deu uma subidinha, mostrando aí que há uma preocupação, uma insegurança com relação à Vale. Crise, né? Todo mundo apanha, não tem muito jeito. A Vale L28 está custando 4,09, ela está com 36,14 de strike, enquanto ela chama 38, ela tem 36,14 de strike, muito dividendo, né? A volatilidade 29,66, ela tem um delta extremamente dentro do dinheiro, 91,96, está pagando uma taxa de 1% só no período, o que dá uma taxa ao mês de 1,31 e uma proteção de 10,26. Acho uma taxa magra demais para os custos e para o risco e para tudo isso. A L40, prêmio de 2,50, ela está 38,14 de strike, 31% de volatilidade, olha lá, uma volatilidade histórica acima da volatilidade,
uma volatilidade implícita acima da volatilidade histórica, mostrando de fato uma insegurança nas operações, que nem foi sensibilizada, nem foi absorvida pela volatilidade histórica. Pela volatilidade histórica tudo continua igual, mas não é esse o sentimento dos investidores. A taxa de 2,12 na Vale, um VI de 1,71, um VE de 79, uma taxa ao mês de 2,62 e uma proteção de 6,27. Talvez, se eu tivesse que escolher uma opção para fazer um lançamento coberto, talvez eu fizesse nessa opção, a opção de L40, que é de 38,14. A L42 está custando 1,15, ela é de 40,14 de strike, a volatilidade em 27,81, o delta dela certinho é 51%, isso significa mesmo que ela é uma opção no dinheiro, né? Ela é uma opção levemente fora do dinheiro, 3,72 de taxa no período, a taxa ao mês um pouco mais alta, a taxa ao mês de 4,62, R$1,15 de VE e uma proteção de 2,89, sendo que aí essa volatilidade já está em 27, a volatilidade da L44 já cai para uns 25%, então a gente tem as opções levemente fora do dinheiro com a volatilidade um pouco mais baixas, mas de qualquer maneira a Vale andou sofrendo aí nos últimos dias e a turma está meio de cabelo em pé com ela, está meio preocupado, está meio ressabiado. Vale A Vale A 40, 3,09 de preço, ela está com 72% de delta, 28,53 de volatilidade implícita, então quase igual à histórica. Ela está pagando 3,75 de taxa no período, ela tem 1,71 de VI, um VI bem alto, 1,38 de VE. Ela tem uma taxa ao mês de 2,11 e uma bela proteção de 7,75. Isso é o efeito imediato de um leve aumento na volatilidade implícita. É o que? Melhora nas taxas. Você se lembra que 2 semanas atrás a gente diz assim, a Petro está com a volatilidade mais alta, ela oscilou mais, então ela está melhor para fazer taxa se o quesito for simplesmente o retorno, né? Quanto que teria de taxa no período. Agora não. Agora as taxas estão meio empatadas. A da Vale está meio empatada com a da Petro. Vale A42 está custando 1,41. Strike de 41,07. Nem tanto dividendo assim, né? Um pouco menos. 27,38 de volatilidade. Uma taxa no período de 6,83. 1,41 de VE. 3,83 de taxa ao mês. E uma proteção de 3,54. Provavelmente, se eu fosse escolher alguma opção, talvez eu escolhesse essa, mesmo com uma proteção um pouco menor. Acho que eu ficaria entre a de 40 e a de 42 para escolher. As outras volatilidades aí na faixa dos 24%, não sentiram tanto, estão no mesmo nível que estavam aí na segunda-feira. Então também não se sentiu tanto assim esse aumento de volatilidade da Vale, né? A variação que ela teve negativa aí essa semana. A Vale B também sem liquidez, vamos pular, não vamos perder tempo com isso. BVMF sem liquidez, então infelizmente vai acabar minguando, talvez até a gente tenha que tirar essas planilhas daqui, porque as opções de BVMF não são mais opções líquidas. A OGXL, essa sim aumentou bastante a liquidez, tem uma liquidez boa. O papel fechando a 13,82, o papel não sofreu muito essa semana, ele até andou subindo em dias que a bolsa caiu. A OGXL11, 2,96, extremamente dentro do dinheiro, né? Já lá na curvatura, na parte de cima da Smile, o delta de 94,08. E essa volatilidade de 61% significa que realmente é uma opção extremamente enfiada no dinheiro, porque a volatilidade histórica da OGX muito mais baixa, 41%. Engraçado como a volatilidade histórica da OGX vem convergindo para níveis bem mais baixos, né? E a implícita não. Olha lá como é que está a implícita. A L12, que ainda é dentro do dinheiro, ainda está na curvatura do Smile,
2,04 de prêmio, 53% de volatilidade, uma volatilidade extremamente alta, né? Um delta de 87%, 1,87 de taxa no período, então não é uma taxa tão alta assim. Um VI de 1,82, um VE de 22 centavos, 2,31 de taxa ao mês e 14,76% de proteção, quer dizer, uma taxa muito atraente, principalmente pela proteção. Depois a gente tem a 13, né? A de 13, que é a OGXL71, ela chama 71, mas ela é de R$13. Prêmio de 1,17, ela é de R$13 de preço de exercício, ela tem 82 centavos dentro do dinheiro. A volatilidade dela em 43,78, ela pagando uma taxa de 2,77 no período, 82 centavos de VI, 35 centavos de VE, 3,43 de taxa ao mês e uma proteção de 8,47, quer dizer, uma bela operação de fato, uma taxa de retorno de 3,40 ao mês contra uma proteção de 8,47 no momento em que se imagina que o mercado possa se recuperar. Talvez a operação da semana, aí a operação que eu faria nesse finalzinho de semana fosse essa, entre todas as que eu conheço, uma operação de alta na OGX. Pode ser ou um lançamento coberto comprando papel e lançando essa opção de preço de exercício R$13, que é a L71, ou eventualmente fazendo uma trava de alta da L12 com a L71. Aliás, nós temos uma trava de alta montada, mas é a 71 com a 14. Vocês se lembram que a gente montou umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e a gente vai ver daqui a pouquinho como é que anda essa estratégia. E hoje eu vou começar a nossa avaliação, o nosso bate-papo, a nossa análise pela trava de alta para dar tempo de conversar sobre ela. A OGXA, que é um pouco mais longa, tem liquidez, podemos conversar sobre ela, enquanto a volatilidade da OGX, volatilidade histórica na faixa dos 41%, a OGX12, que é bem dentro do dinheiro, está com 49% de volatilidade, a OGX-A73, que é de R$13, está com 48,95% de volatilidade, as taxas de R$3,99 ao período da opção de R$12 e de R$6,30 no período da opção de R$13, uma taxa mensalizada, né, ao mês de R$2,24 para a opção mais cara de R$12, de taxa ao mês e uma proteção de 11,61, uma belíssima proteção. Para quem quiser, quem tiver interesse em montar uma operação em OGX um pouco mais longa, já na OGX-A, eu aconselharia essa daqui, ó, a A14, 91 centavos de VE, 91 centavos de prêmio, R$14 de preço de exercício, 42,18 de volatilidade, uma volatilidade histórica mais alta do que a uma volatilidade implícita mais alta do que a histórica, indicando de fato um prêmio grande, né, pagando prêmios altos, a taxa de 8,44 no período, o que daria uma taxa de 4,71 ao mês e uma proteção de 6,85 no período. O Márcio, sabe o que a gente podia criar? A gente podia criar uma proteção ao mês também, né? O que você acha? Dá uma pensada aí, acho que a turma vai gostar. Uma planilha também que nos indique a proteção ao mês. E nós temos aí a OGX A15 custando 51 centavos, strike de R$15, 41,44 de volatilidade, praticamente a volatilidade do papel, 36 de delta, 12,7 de taxa ao período, 7% de taxa ao mês, é uma taxa extremamente alta, mas a proteção aí já fica baixinha, né? 3,69% de proteção. Acho que a ideal aí, a relação mais legal entre retorno e proteção seria essa de R$14, a OGX-A14. Muito bem, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica sobre volatilidade ou sobre taxa, esse é o momento. Senão a gente vai passar para as nossas estratégias, começando pela
estratégia de trava de alta, tá? Lembrando que se a gente conseguir terminar todos os ajustes, todos os bate-papos sobre essas estratégias que estão montadas, a gente pode fazer algumas coisas depois disso. Ou fazer uma palestra sobre algum assunto específico, ou um delta hedge, ou uma trava de alta, ou alguma coisa assim. Ou podemos reler os nossos planos. Vamos ver aí o que a gente faz durante o nosso bate-papo. Então, vamos na trava de alta. A trava de alta está aqui. A gente está comprado em L71. A L71 a gente comprou por 2,02. Ela agora está custando 1,17. Então caiu praticamente pela metade, né? Pela metade não, mas aí caiu uns 40 e poucos por cento, 40 e altos, né? A L14 1,32. Ela foi vendida por 58 centavos. Nós pagamos para fazer essa operação R$7.000 para 10 quilos, o que dá mais ou menos, o que dá exatamente 70 centavos para cada unidade que a gente montou. 70 centavos que a gente montou nessa operação. Lembrando que o máximo que ela pode nos dar de retorno, se o mercado ficar parado ou até subir um pouquinho, e a opção de R$13, de R$14 10 exercício, a opção de R$14 10 exercício, aí a gente teria R$1 de volta, o que seria um lucro de 30 centavos sobre o dinheiro colocado, que é 70 centavos. Então 30 centavos de lucro sobre 70 centavos, que foi o que se gastou, dá um lucro bastante significativo, dá um lucro aí de 40%, uma coisa assim, um lucro muito significativo, um retorno muito legal. Então, estamos comprado em 10 quilos da L71 e vendido em 10 quilos da L14, uma é de R$13, a outra é de R$14, para que a gente tenha um lucro total no final da estratégia. Nós teríamos que desmontar a trava valendo R$1, e para isso o papel teria que estar acima de R$14. Além disso, faltam 17 dias para o vencimento da operação, e o nosso stop que a gente definiu para sair da estratégia, seria um stop de 35 centavos. Como agora a trava está valendo 59 centavos, ela chegou a estar valendo menos, me parece que na segunda-feira ela estava 55 centavos, uma coisa assim. A gente passou isso para vocês, ainda está muito longe do stop, então dá para ficar bem tranquilo. Depois disso, gente, vamos ver como anda a nossa estratégia de lançamento coberto com trava de baixa. Vocês se lembram como era a estratégia? Vamos reler? Vamos reler aqui o nosso plano para lembrar como é que funcionava, para quem não estava aí acompanhando. O plano é o seguinte: a gente faz um lançamento coberto e a compra de uma opção como seguro. Então a gente compra o papel e vende uma opção, né, faz um lançamento e usa a opção seguinte como proteção. Nós vamos comprar. Para que serve isso? Vamos ler aqui, depois eu explico um pouco melhor. Então os tópicos, né, o nosso índice, né, o índice do nosso manual, do nosso guia, é assim: primeiro a descrição da estratégia, depois a descrição dos parâmetros, depois os objetivos, depois os riscos envolvidos, depois a descrição, né, operacional, depois aonde colocar o stop, depois quando fazer a rolagem. Aí o item 8 é o item planilha de controle, que é essa planilha que a gente criou. Depois tem a simulação, vamos falar de simulações, e no final a gente terminaria o nosso plano com perguntas pertinentes, perguntas que poderiam nos fazer aprender um pouco mais sobre esse tipo de estratégia. Desculpa, gente. A descrição da estratégia é assim: essa é uma operação de compra de ações Petro e ao mesmo tempo a venda da primeira opção fora do dinheiro. Essa é que a gente escolheu para sempre fazer o nosso lançamento coberto, a primeira opção fora do dinheiro. E aí imediatamente depois a gente compra a segunda opção fora do dinheiro, a opção seguinte, como proteção para não sermos exercidos nem perdermos uma eventual alta mais acentuada do ativo Petro 4. Então a ideia é isso, né?
Como o lançamento coberto é algo que trava, né, coloca uma rolha no nosso papel, o papel está aqui embaixo, e ele começa a subir, mas chega uma hora que ele atinge o preço de exercício e a gente acaba tendo que entregar o papel e limitar o nosso lucro. Então essa operação ela é indicada para dois tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa vai comprar o papel agora como um investidor de longo prazo. Tá sabendo que o mercado tá barato, tá sabendo que uma hora ele vai se recuperar, mas quer tentar tirar todo mês uma graninha aí do mercado, porque pode ser que o mercado passe muito tempo nessa lenga-lenga de lado. Então quer colocar aí 30, 40, 50 centavos no bolso todos os meses para ir diminuindo o seu custo de aquisição. Qual seria a solução? Compra o papel e aí você se considera um investidor de longo prazo no papel. Vai ficar com o papel o tempo que for necessário, quanto mais tempo melhor. E paralelamente, como complementação, fazemos o lançamento coberto e a compra da opção seguinte. Então no final a gente faz uma trava de baixa, compra do papel e uma trava de baixa. Para quê? Para que se o mercado cair ou ficar de lado, a gente vai diminuir em 35, 40 centavos todos os meses o nosso custo do papel. E se o papel andar, for embora, subir 10, 15, 20, 30%, a gente permanece com o papel e paga a rolagem da trava de baixa, que é barata, que é 50, 60, 70 centavos. Para um papel que pode eventualmente subir 3, 4, 5 reais, é uma rolagem barata. Então é para isso que serve a estratégia. Vamos continuar lendo o nosso manual, o nosso guia, lembrando que o guia e o manual tá lá no fórum, já tá lá postado. Se alguém quiser, manda uma planilha para um e-mail para mim, ou manda um e-mail para o Márcio, ou posta lá no fórum, ou escreve aqui que a gente disponibiliza esse manual para vocês. Então a compra do papel se dará apenas no primeiro mês. Então comprou só no primeiro mês e as operações com opções serão feitas e roladas todos os meses. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazendo a rolagem da estratégia todos os meses, tentando o quê? Ganhar no papel, que vai subir aos poucos ou rápido, e ganhar também nas opções. A ideia é no longo prazo ganhar nas duas pontas. Eu fiz, quando a gente começou a definir essa estratégia, definir o nosso manual, eu fiz uma palestra para vocês mostrando como teriam sido os resultados dessa estratégia se nós tivéssemos feito essa estratégia nos últimos 10 anos com Petrobras. E o resultado foi muito legal. Por quê? Porque a gente teria tido um resultado 2 vezes mais alto do que a renda fixa, 700 e tantos % de retorno no período, e o papel teria subido 660% mais ou menos. Então a gente teria ganhado do próprio papel, que nesse período teve uma alta muito significativa, tá? Uma alta muito grande. Então por isso que a gente acha bem interessante a estratégia. Gente, uma outra coisa, o sujeito tem a Petro, né? O segundo cenário, o sujeito tem a Petro, já está comprado, e o preço de Petro dele é um preço alto, está caro a Petrobras dele. O que ele pode fazer? Ele pode fazer as travas de baixa para diminuir o preço médio do seu papel, sem que seja obrigado a pagar um valor muito alto para fazer uma rolagem ou entregar o papel no caso do papel de um mês para o outro explodir, subir muito rápido. Lembrando que eu falei, no dia que sair um acordo lá, que as pessoas imaginarem que a solução que existe uma solução para a Europa e para a economia mundial, em poucos dias, em um mês, o mercado recupera 30%, 40%. Porque do mesmo jeito que o movimento de manada na queda é acentuado, o movimento de manada na alta é extremamente acentuado. As pessoas têm muito medo de perder oportunidades e de não ganhar dinheiro, porque aí o cunhado ganhou dinheiro, o vizinho ganhou dinheiro, o sogro ganhou dinheiro e o cara não ganhou. E isso causa muito sofrimento. Não ganhar é às vezes quase como perder, né? Então por isso que a correção vem rapidamente. Então vamos ver como é que está essa estratégia. Lembrando que tá aqui, ó, descrição. A gente comprou o papel por 20,61, vendeu a primeira opção fora do dinheiro, comprou a segunda,
recebemos 46 centavos de spread e tem aí a descrição da estratégia. Tem os objetivos, tem os riscos, descrição operacional. E aí está dizendo assim, rolagem. A rolagem está aqui, ó. Esperar, então o item 5.4. Porque antes tem a descrição da estratégia. Compra o papel, vende uma opção, compra outra. E aí 5.4. Esperar até que falte 5 dias úteis para o vencimento das opções série J para fazer uma rolagem, ou, se formos exercidos antes, também já mudaremos para o vencimento seguinte. Então é o que? Se a gente não precisar fazer nenhuma rolagem, ou se a gente for exercido, a gente faz uma rolagem antes de faltar 5 dias úteis. Se faltar 5 dias úteis e a gente não tiver precisado nem fazer rolagem, nem lançar de novo e comprar o papel de novo por causa de um eventual exercício, a gente vai fazer uma rolagem automaticamente faltando 5 dias úteis já para o vencimento seguinte, né? Hoje nós estamos lançados na K, quando falta na L, quando falta 5 dias para o vencimento da L, 5 dias úteis antes do vencimento do mês de dezembro, o que nós vamos fazer? Recomprar a opção vendida, vender a opção comprada e fazer uma nova trava de baixa já para o vencimento seguinte, que é o vencimento A, que já é o mês de janeiro. Então é assim que a gente faz. Além disso, anteciparemos a rolagem das opções se o preço da opção que foi vendida atingir 1% do valor do papel, nesse caso 21 centavos. Assim a rolagem para o mês seguinte será antecipada, tá certo? Se no dia de executar a tal rolagem, né, na hora que o papel caiu aí e chegou a 21 centavos o preço da opção, se faltar mais de 20 dias úteis para o vencimento dessa opção que a gente está fechando as posições, que a gente está desmontando, se faltar mais de 20 dias úteis de vida, de 20 dias úteis para o vencimento, o que a gente faz? Rola para o mesmo vencimento, tá certo? Então, vamos dizer que o vencimento, que nós estamos na A, tá? Fizemos uma rolagem e já estamos na A. Se a gente tiver necessidade de fazer uma nova rolagem porque o mercado caiu e faltar mais de 20 dias úteis de vida, o que vai acontecer? A gente vai trocar, a gente vai recomprar na A, mas também vai fazer a trava de baixa na própria A, não vai mudar para o vencimento B. Se faltar menos de 20 dias úteis para o vencimento A, aí a gente já vai para o vencimento B. 20 dias úteis é um tempo mais que suficiente para que a opção tenha uma boa liquidez. Ela terá uma boa liquidez para a gente fazer a nossa rolagem, para a gente entrar na posição, então não há problema nenhum com relação a isso. Então, sabendo já quais são as regras, vamos voltar a avaliar a operação. Muito bem, como é que foi a operação? A operação começou no mês de setembro e a gente fez na J. Então, olha lá, a gente comprou o papel, nosso preço de compra do papel foi, está escrito aqui, ó, foi 20. Então, o valor gasto com operação foi, ó, o papel foi comprado por 20,61. Colocamos 46 centavos no bolso para fazer a trava de baixa J22. Então, pagamos 20,61 no papel. Vamos ver como é que está o nosso preço de custo do papel hoje, tá? Olha lá, plano, lançamento coberto, tá aqui. Muito bem, olha lá. Hoje, o preço do nosso papel está em 21,05, tá certo? 21,05, sendo que o nosso papel tinha sido comprado por 20,61 e a gente está com 21,05 de custo. É isso mesmo? É 21,05 de custo? Deixa eu confirmar. Deixa eu abrir uma outra planilha aqui. Tô achando que o nosso custo era mais baixo. Tô achando que era menor. Nós não pagamos para fazer a rolagem.
ou se pagamos, pagamos pouco. Espera aí, vou aqui na planilha certa. Planilha educação, Banif, plano para lançamento coberto. Vou pegar uma planilha mais velha, que é essa daqui, do dia 13 do 10. Acho que essa daqui já rola. do 10. Vamos lá. Tá abrindo. Atualizar. O vencimento cai, então a gente 21,05. É isso mesmo, nosso preço é 21,05, fazendo as contas todas aqui, porque estava em 20,61, mas a gente teve que gastar grana para fazer a rolagem. Então é por isso que o nosso preço é 20,61. De qualquer maneira, como é que anda a operação? A operação anda da seguinte maneira: a gente está ganhando R$640, porque o nosso preço de custo do papel é 21,05, tá? E além disso, a gente tem essa trava L22 com L23, em que a gente recebeu para fazer essa trava quanto que foi? 36 menos 79 dá 36 mais 7 centavos, dá 43 centavos. Então nós recebemos 43 centavos para fazer a nossa trava, e hoje, se a gente estivesse saindo dela, a gente teria que pagar 70 centavos e receber 30 centavos, então a gente pagaria 41 centavos. Então a trava de baixa está mais ou menos no mesmo preço que ela foi feita, tá? Ela está no mesmo nível, mas o papel está mais alto, então a gente já está ganhando, já tem um lucro garantido na operação como um todo de 0,62 centavos. O nosso preço médio do papel é 21,05 e o papel está custando 21,65. E se o mercado ficar mais ou menos como está, na faixa de 21 e pouco, o que aconteceria? Essa opção L22 viraria pó, a L23 também viraria pó, e no final das contas a gente embolsaria mais os 40 centavos da trava de baixa que foi montada este mês. Tá certo? Então, muito bem. Vamos dar continuidade à nossa estratégia. Se alguém tiver dúvida com relação a essa estratégia de lançamento coberto com trava de baixa, por favor, faz a sua pergunta para que a gente já responde. Se não, vamos para o Delta Red, tá? O Delta Red. O que é o Delta Red, gente? Delta Red já é um conceito bem mais complexo, um conceito um pouco mais complicado, que é o seguinte: a gente vai administrar um portfólio de opções ou um portfólio composto entre ações e opções, e para isso a gente vai observar, e aí a gente vai ter como parâmetro de risco as letras gregas. As letras gregas são indicadores estatísticos, tipo um IFR, tipo um OBV, tipo uma média móvel. É um indicador, é algo que nos dá uma indicação estatística e, no caso específico, do risco, principalmente o delta, que para o Delta Red é a grega que a gente vai mais levar em consideração. O que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar a estratégia e observar o delta. A gente vai observar o quanto de potencial de alta e o quanto do potencial de queda tem a nossa posição. Significa o quanto a gente ganharia se o mercado subisse e o quanto a gente perderia se o mercado caísse, levando em consideração que a gente está com a estratégia montada e que a gente tem um delta resultante que está de alguma determinada maneira. O fato é o seguinte: a gente pode, por exemplo, escolher ficar comprado em delta, se a gente achar que o mercado vai subir. Comprado em delta, e a gente pode também estar comprado em gama, né? Achando que o mercado vai subir, a gente quer que o delta fique até cada vez maior. Então é um tipo de Delta Red mais voltado para o mercado em alta e mais voltado também para um grande deslocamento, para uma volatilidade aumentando. Segundo tipo de estratégia, a gente pode apostar no mercado em queda.
Então a gente deveria ter um delta negativo. Então a gente faria venda de opções mais caras e compra de opções mais baratas, ficando com delta negativo, tipo uma trava de baixa, e tentando se beneficiar do mercado em queda. Outra coisa que a gente pode fazer em termos de delta hedge é tentar deixar o delta próximo à neutralidade, deixar o delta neutro. O que significa deixar o delta neutro? Significa deixar com que ele fique próximo a zero. Por quê? Porque por uma pequena alta ou por uma pequena queda, a gente não teria perdas muito significativas, porque o delta está ali mais ou menos próximo de zero. Vamos ver então como anda a nossa estratégia, lembrando que o que a gente fez estratégico, que a gente simulou, o nosso plano que está aqui, né, tá aqui em Word, ó. A gente pode baixar, olhar, ler o nosso plano. Ele tá aqui, olha lá. Plano de estratégia delta neutro apenas com opções, né? É isso que a gente quer fazer. A gente vai fazer uma estratégia delta neutro, delta próximo a zero, e ela é vendida em volatilidade. Ela tem uma convexidade de curva que mostra como é favorável para ela que o mercado fique parado ou se movimente pouco. Por quê? Porque o delta é próximo a zero, o gama é negativo, porque a gente vai comprar uma opção mais cara e vai vender uma opção mais barata numa quantidade um pouco maior. Então a gente vai estar dentro do dinheiro numa quantidade menor e vendido fora ou no dinheiro com uma quantidade um pouco maior. E aí faz com que o delta seja neutro, o gama seja negativo, o teta, que é a taxa, seja positivo. É por isso que a gente vai ganhar dinheiro com o mercado parado. E o vega negativo, porque é uma venda de volatilidade. Essa foi a estratégia que a gente escolheu. Na palestra que eu fiz, eu mostrei também o que teria acontecido se a gente tivesse feito essa mesma estratégia nos últimos 10 anos, e a gente percebeu que o resultado teria sido também muito significativo, muito legal. E eu já dei uma olhada como está o resultado, e olha que coisa interessante. Nós vamos observar uma coisa muito interessante hoje, como o mercado é dinâmico e como esse tipo de operação é bacana. O que está acontecendo? Está acontecendo é que a gente montou vale L40, compramos 10 quilos, aí nós vendemos vale L42, nós vendemos no começo foi 13.200, depois a gente foi ajustando, porque todo delta hedge ele tem um sistema de ajustes dinâmicos. Significa o quê? No nosso caso específico, segundas e quintas-feiras, no final do dia, nós vemos como ficou o delta, e aí a gente faz um ajuste para tentar fazer com que o delta volte a ser um delta próximo à neutralidade. É por isso que, se o mercado tiver caído muito, que foi o caso que aconteceu agora, que eu vou mostrar para vocês, e o delta tiver muito positivo, a gente vai se obrigar a fazer um pouco de venda para deixar o delta de novo próximo a zero. Se o mercado subiu muito, e significa que o delta ficou negativo, então agora nós vamos precisar fazer um ajuste comprando um pouco de opções. Nessas últimas semanas nós fizemos vou contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6 ajustes já. Cada dia deu um ajuste diferente, às vezes compra, às vezes venda, às vezes compra e compra, às vezes venda e venda. O fato é que a gente foi correndo atrás e fazendo ajustes dinâmicos, e agora a Vale deu uma bela caída essa semana. Então nós fizemos um monte de ajuste, gastamos grana com ajuste, o papel caiu, mas olha como está o resultado, olha que interessante. A gente comprou 10 quilos de L40, pagou 3,32, vendeu 13,2 de L42, mas agora nós estamos só com 12,9, nós recompramos um pouco, porque na média o mercado deve ter subido um pouco. O preço médio de venda dessa opção foi 1,89, e para não ficar descoberto em 3,2 quilos no dia da montagem e hoje em 2,9 quilos, a gente pula 2 strikes, vai na L48 e faz o que? Faz uma compra da quantidade que estava faltando, tá certo? Então como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: considerando que a gente
pagou 3,32, vendeu por 1,89 e pagou 8 centavos, e hoje as opções estão custando 2,50 que a gente comprou. Então o que a gente comprou por 3,32 está 2,50. Então nós estamos perdendo quanto? 80 centavos. A que a gente vendeu está 1,15 e a gente pagou quanto? 1,89. Então a gente está ganhando quanto? A gente está ganhando 74 centavos mais ou menos na L42. Como ela está em quantidade maior, o que está acontecendo? Nós pagamos R$ 9.080 para fazer a operação até agora, considerando o preço inicial e os ajustes, e agora ela estaria nos dando um financeiro para sair da operação, para sair da estratégia de R$ 10.250, o que nos indica, o que nos mostra um resultado de lucro de R$ 1.200, R$ 1.180 mais ou menos. Olha aquele gráfico que eu falei que é o gráfico do Delta Red. Ele é um gráfico assim. Estão vendo? Ele é um gráfico que, se o mercado ficar parado aí na faixa dos 40, 41, é o ponto máximo da operação. A gente teria um lucro fabuloso de R$ 10.000. Se o mercado cair muito, a gente perde um pouco. Pode chegar a perder o dinheiro que foi investido, né? Que é 9.000 e pouco. E se o mercado subir sem parar, a gente teria um prejuízo mais menor, prejuízo aí na faixa dos 6, 7 mil reais, alguma coisa assim. Então é assim que funciona a trava. Em períodos de grandes altas muito grandes, em que a gente tem que ficar fazendo muitos ajustes, pode ser que a gente perca um pouco. Em períodos de grandes quedas também pode ser que a gente perca um pouco, se a gente não fizer os ajustes adequados, mas se o mercado ficar mais ou menos estável e não gerar tantos ajustes, a gente tem ganhos, e ganhos muito legais. A gente está ganhando R$ 1.180 sobre R$ 9.000, o que dá um lucro de mais de 12%, dá um lucro aí de uns 13%, 14%, um lucro bem significativo, um lucro bem legal. Gente, como é que estão as gregas? Isso que eu queria mostrar para vocês. Se a operação está dando certo, se a gente está ganhando dinheiro, significa então que as gregas devem estar mais ou menos equilibradas, não devem estar muito ruins, muito fora do equilíbrio. Mas não é verdade. Olha lá, o Delta, mesmo com lucro de R$ 1.200 na operação, o Delta agora está em 91% comprado. Está extremamente comprado e o Gama está extremamente negativo. Então o que aconteceu? O mercado caiu, tá certo? Foi isso que aconteceu. Como o mercado caiu, a gente acabou aumentando o Delta, né? De segunda-feira, que é quando o Delta estava neutro, próximo a neutro, para o Delta atual, que está na faixa de 91% comprado. Gente, o que nós temos que fazer? A gente pode fazer duas coisas. Ou a gente simplesmente faz uma venda da opção que já está vendida, que é a de 42, e uma compra na de 48 para neutralizar aí o risco de venda descoberto. Então simplesmente continua do jeito que está, aumenta a venda na L42 e acabou. Ou então a gente poderia eventualmente já fazer uma rolagem para opções um pouco mais caras, para não ficar com gama tão negativo. Mas no nosso manual, no nosso guia, há uma regra para isso. E a regra diz que a gente só vai fazer uma rolagem para uma opção mais cara se o delta da L42, que é a opção que está vendida, ó, isso está escrito aqui no plano de Delta Red. Se o delta da opção que foi vendida ficar abaixo de 20%, tá? O VEGA, a volatilidade, papapá, os objetivos. Tá aqui, ó. Não, na verdade a gente colocou 1% do valor do papel, não colocou 20% de delta não. Então assim, se o papel, qual papel? A Vale cair e o preço da opção que a gente está vendido, que é essa daqui, ó, Vale L40, Vale L42, se ela atingir o preço de 40 centavos, aí nós vamos fazer o que? Nós vamos rolar toda essa operação
para uma série que seja uma série mais dentro do dinheiro. Como falta 17 dias úteis, se hoje a gente fosse fazer a rolagem, a gente já faria a rolagem para o vencimento seguinte, que seria o vencimento A, tá certo? É assim que a gente faria. Legal. Vamos lá, desculpa, estava vendo uma outra operação que a gente montou aqui. Tem algumas perguntas, então vou parar um pouquinho para ver como é que estão as perguntas. Primeiro, o Equelem perguntou para o Márcio, acho que a planilha de lançamento coberto falta atualizar no site. A última planilha de lançamento coberto, Petro, está na série K. E ele está dizendo que sim, é preciso atualizar e colocar no site, o Banif aprovar, tal. Já deve estar aprovando. Vamos tentar correr com isso aí, por favor, Márcio. Pede para a turma lá dar uma aprovada rápida. O Speed está fazendo a seguinte pergunta: Roxo, é mais negócio desmontar a operação logo que der um lucro de 20 centavos, por exemplo, ou é melhor carregar até a semana anterior ao vencimento? Speed, essa é a pergunta de $1 bilhão. E ela não serve só para opções, nem só para Delta Hedge, nem só para trade alta. Ela serve para todo e qualquer negócio feito de compra e venda. Não precisa nem ser só sobre bolsa, imóveis, terrenos, empresas. Se você comprou alguma coisa, ela começou a dar um lucro, e aí, o que você faz com ela? Já realiza e põe dinheiro no bolso logo e se manda, tipo está dizendo lá no livro dos Axiomas de Zurique, ou você aproveita que a tendência é de alta e continua, investe mais no mesmo negócio? Essa é a grande questão. A resposta filosófica que eu tenho para isso, a maneira como eu pessoalmente ajo nas nossas operações, nas nossas estratégias, é entradas e saídas parciais. Eu trabalho com múltiplos lotes. E o sonho da minha vida é ter uma quantidade de dinheiro sob administração tão grande, que a gente consiga operar lotes a cada poucos segundos que o mercado oscile. Então a gente vai fazendo poucas realizações de lucro quando a coisa der certo e poucas montagens quando a coisa for dando errado, e sempre trabalhando com múltiplos lotes. Eu acho que essa é uma das principais respostas para o mercado financeiro. Nem desmontar tudo de uma vez e nem ficar comprado. Ir desmontando aos pouquinhos, quando a coisa vai bem, montando aos pouquinhos, quando a coisa vai mal. Se tiver que colocar stops parciais, sempre que você puder dividir os lotes, melhor. Nesse caso específico, 20 centavos pode não justificar nem os custos operacionais. Então existe um risco muito grande no mercado financeiro, e é um risco principalmente para um tipo de turma que eu vou contar quem é daqui a pouquinho, que é o overtrading, tá? Overtrading é o excesso de trade, é você sair muito rápido quando a coisa der certo e também fazer muito stop, pagar muita corretagem. Então tem que tomar bastante cuidado com o overtrading. Se você olhar nos fóruns e nos bate-papos das internets da vida aí, você vai ver um exército de pessoas buscando e tentando fazer operações de giro rápido, muito curtinho. Por quê? Porque é muito dinâmico, é muito interessante, parece muito sedutor. A palavra é sedutor, é muito sedutor fazer negócios rápidos e ter muitos ganhos e dinâmicos e tal. Mas assim, com certeza só tem duas pessoas que ganham grana com day trade. Eu só conheço duas pessoas que ganham e continuarão ganhando dinheiro com day trade. A primeira pessoa é a bolsa e a segunda pessoa é a corretora. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o overtrading, porque às vezes não justifica o risco, porque você ganha 20 centavos aqui, 20 centavos ali, vai ganhando de balde, e de uma hora para outra tem um gap de queda, o mercado fecha 10, abre a 8, e você toma 10, 20, 30, 40% de prejuízo na cabeça, e aí complica, porque você está ganhando de canequinha e perde de balde. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então eu acho que entradas e saídas parciais são legais, realizações de lucros parciais é uma coisa bem bacana, mas tem que tomar cuidado. E
lembrar que quanto mais tempo se passar, maior vai ser o seu patrimônio sob gestão, e então mais dinâmico vai ser as suas operações, menores vão ser seus custos operacionais e melhores serão as suas práticas operacionais. Você vai ter práticas melhores, mais bem feitas, mais bem definidas, os seus planos serão melhores. Então, eu acho que a gente tem que começar operando lotes mais longos, em quantidades menores, dividir os lotes em tranches menores, dividir em dois, tipo, entra metade, entra a outra metade, sai a outra metade, e com o tempo dividir cada vez mais esses múltiplos lotes. É isso aí. O Márcio Freitag, eu vou colocar a tela da planilha para não ficar pipocando demais o nosso bate-papo, mas o M. Freitag, que é um amigo antigo, né, tá sempre aí nos nossos chats e bate-papos, ele diz assim: boa tarde, Roxo. Se ao invés de ter montado 10 quilos nessa operação, tivesse montado 50 ou 100 quilos, de quanto a quanto o delta poderia variar nessa queda de vale de ontem? O delta ficaria bem positivo, 10 vezes mais positivo. E aí, hoje você faz o que? Hoje o seu delta é entre mais e menos 10%, não é isso? Se você operasse 100 quilos, aí o seu delta teria que ser entre mais e menos 100%. E se fosse 50 quilos, entre mais e menos 50% de delta. É proporcional. Diferentemente, a planilha, quando você trabalha com o papel, aí ele usa sempre uma base zero. Então o delta, independente se você tem 1 kg ou 1 tonelada, sempre vai ter base zero. 10% é 10% de tudo. 20% é 20% de tudo. Quando você está mexendo só com opções, como você não sabe qual é a base, porque não tem o papel para dar a base, a gente acaba deixando o delta desse jeito, o delta livre. Então 91% significa o quê? Que se o mercado cair R$1 de hoje para amanhã, você vai perder 91% de R$1.000, que dá R$910 mais ou menos para 10 quilos. É isso, R$900 de variação. E a gente está com um ganho de R$1.000 e poucos aí. Então, respondida a pergunta do Freitag. O Speed está perguntando assim: mas os múltiplos lotes você vai desmontando aos poucos até próximo do vencimento? Até próximo do vencimento, até chegar pertinho. E ao mesmo tempo que eu vou saindo aos poucos de um vencimento mais curto, eu também já vou entrando num outro vencimento mais longo aos pouquinhos. Entendeu? A gente sempre tem posições montadas e a gente vai saindo da curta, entrando na longa, saindo da curta, entrando na longa, e vai fazendo aí um trabalho, colando uma operação na outra e virando aí um moto perpétuo, um sistema. Eu estava tendo uma conversa longa com o Márcio ontem, e como nesses últimos anos todos, como cada dia mais a gente gosta de sistemas fechados, né? Onde você sabe exatamente a entrada, a saída, e ele vai sempre sendo realimentado com a montagem de novas estratégias mais longas. Lembrando que se a estratégia estiver boa para montar, você monta a quantidade maior. Se ela estiver ruim, você monta só um pouquinho e aí espera. Mesmo montando só um pouquinho, se o mercado for a favor, você ganha. Se ele for contra, você vai aumentando múltiplos lotes. É assim que funciona. O Espírito está fazendo um comentário que ele achou interessante. É muito interessante, uma maneira muito legal de operar. Alguns bons estrategistas e analistas de mercado aí que falam para o público acabaram também chegando a conclusões parecidas, ou porque a gente bateu papo, ou porque a gente que fez curso comigo, ou é gente que é da minha relação, e eu percebo que esse é um conceito que está se fortalecendo, as pessoas estão gostando desse conceito. Gente, vamos lá, como é que está então o nosso delta? 91%. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que vender um pouco mais então da L42 e comprar um pouco da L48. Vamos tentar deixar o delta bem próximo de 10%, lembrando que a gente está otimista, né? Que pode ser que o mercado agora volte a andar um pouquinho. Então vamos deixar bem próximo de 10%, que eu acho que é algo legal. Então, primeiro teste, quanto que a gente teria que vender da opção L42? Vou baixar um pouquinho o zoom só para a gente conseguir ver aqui. Quanto que a gente teria que vender?
Vamos então aumentar a nossa venda, que está em 12,9 hoje, para vamos aumentar em 500 para 13,4, então 0,5 de venda. Se a gente vender 500, o delta vai cair para quanto? O delta vai cair para 65%. Então tem que vender muito mais. Puxa, nós vamos ficar com gama bem negativa. Acontece, não tem jeito. Estamos dentro da regra, Vamos ter que vender 1,5 kg, eu acho. 1,4, 1,4 kg mais ou menos, vamos ver. 1,4 kg. Por que eu acho isso? Porque essa opção está com delta de uns 60%, é por isso. Por isso que eu já tinha uma ideia mais ou menos de quanto seria. 1,700. Vamos ver se for 1,700. Quanto é que fica o delta? Deve ficar levemente negativo, eu acho. 4,8, levemente positivo. Vamos ter que vender um pouco mais, porque a gente tem que lembrar que nós vamos ter que comprar na L48. Então vamos fazer uma venda de 1,9. Vamos ver como é que fica 1,9 de venda. 1,9 de venda, o delta vai ficar negativo em 5,5. Aí a gente vai lá e tem que mudar. Então a gente tem que comprar 1,9 também dessa opção L48. 1,9 é a mesma quantidade. Nós vamos simplesmente vender uma mais barata e comprar uma mais cara, fazer uma trava de baixo. Então 1,9 de L48 na compra. Comprando 1,9 de L48, o delta dela vai para... E ela está com delta tão baixo que o delta dela já fez a conta, vai para 0,18 negativo. Então não. Então vamos ter que melhorar um pouco. Em vez de vender 1,9, 1,7. Vamos ver como é que fica se a gente vender 1,7 e comprar aqui 0,7. 1,7 também. Então, vende 1,7, compra 1,7. Como é que ficaria o delta? O delta ficaria... Peraí que está terminando de fazer o cálculo. Pronto. 9,58. Olha lá, gente. Quase 10%. Era o que a gente queria mesmo. Agora o gama extremamente negativo, hein? Eu acho que daqui a pouco vai chegar a hora da gente começar a pensar em fazer uma rolagem para o vencimento positivo. Babi perguntando assim: mas sardinha não dá para fazer isso. Tem que ser posições grandes, né? Então, é por isso que há 8 anos eu venho tentando montar uma empresa de gestão de recursos e agora consegui. Tenho a minha empresa, administro recursos de terceiros. Por quê? Porque eu percebi que o meu dinheiro sozinho não daria conta. Eu não conseguiria maximizar os resultados só com a minha grana, porque para fazer múltiplos lotes precisa de um volume financeiro maior. Então eu resolvi juntar o dinheiro de mais gente e ganhar dinheiro com o quê? Com a coletividade, com ganho de escala, né? Hoje em dia a coletividade está super na moda, os grupos coletivos e coisas assim. É por isso que, ao invés de operar sozinho, há anos que eu já não opero mais sozinho. A gente opera com um fundo de investimento, a gente opera em bloco, tá? Mas sozinho dá para fazer múltiplo lote, lógico que dá. Entra 2 quilos, sai 2 quilos. Nesse caso específico, Babi, quem não tem condições de fazer delta hedge para mais de 10 quilos, por exemplo, 10 quilos de Petro ou 5 quilos de Vale, que eu acho que é uma quantidade que se justifica, que vale a pena fazer, isso com papel, acho que com opção pelo menos 10 ou 20 quilos de opções, e aí teria que gastar para entrar na operação pelo menos aí uns 12 mil reais, 14 mil reais. Se você não tiver condições, então você pode, ao invés de fazer delta hedge, ficar fazendo ajuste e gastando dinheiro com corretagem, faz uma trava de alta dentro do dinheiro, bem dentro do dinheiro, tipo aquela que a gente fez no OGX, e aí ao invés de fazer stops e ajustes dinâmicos, você tem stops bem definidos e rolagens que acontecem só de vez em quando. E aí você pode, de repente, fazer uma rolagem stops parciais, stop uma parte em 50 centavos, de uma parte em 35 centavos, alguma coisa assim, para deixar a operação um pouco mais dinâmica, mas não tão esquizofrênica como essa, que você tem que ficar operando feito um maluco toda hora, toda vez fazendo operações. Eu estou gostando de fazer ajustes só 2 vezes por semana no nosso exemplo, fica mais fácil, opera menos, né? Vamos lá então, como é que ficou? Ficou assim, nós compramos 1,7 kg de L48 por
3 centavos. E vendemos 1,7 kg de L42 ao preço de 1,15. Tá certo? É o preço que nós estamos vendendo essa opção. O que nós temos que fazer? Temos que mudar o preço médio. Então, o preço médio já estava assim, ó. Lembra dessa equação que a gente fez na segunda-feira? Ou como ela está cada dia maior? Isso aqui é o cálculo do preço médio da opção vendida, que é a L42. Agora nós vamos incluir mais uma peça, mais uma parte, que é o quê? Que é uma venda, tá? Então uma venda funciona como? Funciona assim. A gente tinha 13,2 e a gente vai aumentar. Então é só abrir um parênteses a mais nesse monte de parênteses antes da divisão pela quantidade. Abre mais um parênteses e aí coloca que a gente vai estar vendendo 1,7 kg. Estou fazendo aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que é. Ao preço de 1 e... Quanto é que está a opção? 1,15. Tinha sido a 2,19 a última venda. 1,15. E o total é o total de 14,6 quilos. Então dividido por 14,6. 14,6. Como é que ficou a equação? Ficou assim, ó. Olha lá. Olha o que ela tem a mais. Ela tem a mais. Enquanto a equação anterior acabava assim, ó. Mais 0,4 multiplicado por 2,9 dividido por 12,9, que era a posição que a gente tinha anteriormente. Agora a gente tem mais, né, uma venda de 1,7 a 1,15 dividido pelo total, que é 14,6. Por isso que o preço médio de venda dessa nossa opção, ele caiu para 1,80. Tá? Ele estava em 80 alto e agora está em 80 redondo. Vocês podem ver aqui, ó. E temos que fazer a mesma coisa na opçãozinha pozinho comprada, tá? A equação dos ajustes dela estava assim, ó. Tem uma pergunta aí do Speed que eu já vou ler. Tava assim e agora nós vamos modificar para que ela fique da seguinte maneira. Também é um aumento de posição, porque ela era comprada e vai ficar mais comprada. Enquanto no outro caso ela era vendida e ficou mais vendida. Então a gente muda 1,7 e estamos comprando a 3 centavos, 0,03, e a quantidade comprada está em 4,6 quilos. Enter. Legal. Preço médio na compra dessa opção 6 centavos. Preço médio na venda da L42 1,80, e a gente continua comprado em L40 por 3,32 e a gente continua com lucro aí de R$ 1.200. A pergunta do Speed é a seguinte: você tem alguma ideia de quantos centavos por operação em média tem dado essa operação de Delta Red? Olha, não existe nada mais enganador no mercado financeiro de bolsa do que resultados médios. Na bolsa, a bolsa é como se fosse um rio em que você pode se afogar, mesmo que ela tenha 90 centímetros de profundidade média. Não interessa muito a média. Por quê? Porque tem mês que vai dar muito lucro e mês que vai dar muito prejuízo. Então, além da média, você tem que tomar muito cuidado com os extremos. Mas essa é uma boa operação, tá? Se você tivesse feito essa operação nos últimos 10 anos, você teria tido resultados muito significativos, ganhos muito grandes. Mas nos últimos 10 anos a Petro subiu 600%. De um ano e meio para cá, essa operação teria dado um resultado satisfatório. Teria dado um resultado aí de talvez uns 3% ao mês, alguma coisa assim. Lembrando que meses de grande queda, muita movimentação, muito ajuste, prejuízo. E meses que o mercado ficou paradão ou deu uma subidinha, resultados mais legais e lucros. Mas vejam aí como a operação é interessante. Gente, 19h33, acabou o nosso horário. Achei que foi muito legal hoje. Vimos todas as estratégias, estamos ficando mais sabido. Elas estão dando dinheiro, mesmo que às vezes o mercado suba, às vezes o mercado cai. O legal é que elas são complementares, como eu falei na semana passada. Se o mercado subir, ela ajuda a trava de alta da OGX e o Delta Red da Vale.
e se o mercado cair, ele vai ajudar a nossa operação de trava de baixa com lançamento coberto. E se o mercado ficar parado, provavelmente até todo mundo ganha dinheiro, porque nós estamos com 3 operações, todas elas de venda de volatilidade. Vamos ver se nos próximos meses a gente cria também uma estratégia de compra de volatilidade e começa a acompanhar para ver como é que ficaria. A Babi está dizendo que foi legal o chat, obrigado, né? Depois a gente acerta aí o seu cachê pelo elogio, brincadeira. Gente, o Cavoc está perguntando, sugestão tentar compor no curso que o Collor planeja dar. Posso participar, posso dar um pedacinho do curso, e não só o Collor vai dar um curso, como eu também estou participando aí do processo do curso dele, e devemos fazer um curso meu sobre opções aí mais para frente. Gente, um abraço para todo mundo, ótimos negócios amanhã, um grande final de semana, e vamos ver se o mercado também dá uma subida aí de uns 5, 6 pregões, para a gente ficar ganhando dinheiro nesse lenga-lenga, que é a melhor coisa que tem, aproveitar que o mercado está desse jeito, e a gente tem que dançar conforme a música. Um abraço para todo mundo, muito boa sorte, um ótimo final de semana.